comecei a pensar em ter filho, eu já tinha 40. Daí fiquei 1 ano tentando. E como não consegui, fui em busca fiz exames, tudo. Não se achou nada, mas enfim, como por causa da idade, eu procurei já a clínica de fertilização. Deu tudo certo e eu tive o Pedro com 41 anos. As mulheres dos nossos tempos, elas estão esperando um pouco mais para ter seus filhos. Então, elas já estão no mercado de trabalho, se estabelecem, né? E elas vão programar, né, a maternidade um pouco mais tarde. Tem os fatores que podem contribuir, ela está mais madura, ela está mais segura, ela vai planejar melhor essa gestação e essa maternidade. Mas a gente pode ter também mães que deixam isso para muito mais tarde, quando elas vão realmente conseguir engravidar, pode estar chegando lá perto dos 40, um pouco mais. E aí a gente tem algumas intercorrências dessa maternidade um pouco mais tardia. A maternidade é um sentimento que é difícil de explicar. É o melhor sentimento, é um amor que não existe. Eu nunca tinha pensado que eu ia poder sentir esse tipo de coisa, né? Porque ter essa coisinha linda aqui, que eu que fiz, né? É a melhor coisa. É a melhor coisa do mundo, assim. O papel da gente na vida, né? É de estar aqui, transmitir os nossos genes, a nossa nova geração. Esse momento da maternidade, da paternidade, do nascimento de um bebê é um momento fundamental, assim, né? Ficaria grávida de novo, assim, foi uma alegria. Mas o meu medo é o primeiro ano. O primeiro ano do bebê me assusta um pouco. Então, como o Pedro tem 2 anos e meio, né, vai fazer 2 anos e 7, ele ainda pede colo, ele ainda, algumas madrugadas ele acorda. Então eu penso assim, eu quero o Pedro um pouquinho mais maduro para ter todo esse primeiro ano disponível para um bebê novo. Eu acho que agora esse ano, ele vai fazer 3 anos, que eu vou começar a pensar então seriamente se esse ano eu engravido de novo. A minha gravidez foi uma coisa bem tranquila de lidar, assim. Eu gostei bastante, inclusive. Eu me gostei bastante grávida. E a sensação de estar gerando um bebê e toda essa questão mais emocional foi incrível pra mim. Eu fiquei enjoada até o 3º mês e depois passou. Depois passou e daí era muita fome, né? Eu quero curtir primeiro ela, sabe? Quero curtir bastante, ver ela crescer, porque cada coisinha que ela faz, todos os dias é uma descoberta. Os 2 primeiros meses quando o nenê nasce, são bem difíceis. Porque é toda uma rotina, uma coisa que tudo é muito novo. Meu bebê linda. Olha a bochecha gostosa aqui. Essa bochecha linda aqui. Além de estar transmitindo genes, a gente está colocando um cidadão no mundo que a gente vai oferecer o que a gente tem de melhor para essa criança, né? E para essas pessoas. Isso transforma cada cidadão. Desejei muito parto normal, queria muito, muito parto normal. Meu médico o tempo todo dizendo que eu tinha tudo para ter o parto normal. Fui até as 40 semanas e daí, por falta de sintomas, de dilatação, essas coisas, acabei indo para cesárea, com 40 mais 1 dia. E também, para mim, foi tranquilo. Eu tinha na minha cabeça que eu queria o que fosse saudável para o Pedro. Se ela tá bem, tá tudo ok com ela, é indicado que a gente aguarde que ela entre em trabalho de parto, né? E aí sim a gente vai ter uma idade, vai saber um pouco mais que essa mãe está numa idade boa para esse bebê vir, né? E que essa cesárea seja indicada depois das 39 semanas, porque às vezes a 38 semanas ela pode estar com 37. A gente não tem como ter essa precisão, a menos que seja uma inseminação artificial, né? Se não, ou uma ecografia precoce na gestação, alguns dados vão dizer pra gente a idade do bebê aproximada. E o 37 é um bebê que vai ter um pouquinho mais de dificuldade respiratória, é um bebê que pode precisar de um pouco mais de oxigênio. Então, o indicado é que a gente aguarde, principalmente ela desencadear o processo natural da saída desse bebê, né, que é o trabalho de parto. Ao longo da vida tem muitas vantagens para a criança, muito menos, tem menos risco de infecção, a criança ela fica mais assim suscetível a uma recuperação muito melhor do parto normal. E chegando mais próximo ali da data, fechando já os 8 meses,
Com a minha doutora foi conversado, a minha nenê já estava bem grande e eu já estava com bastante desconforto pelo tamanho da barriga. E a gente agendou uma data para o parto, uma cesariana. Então, se até aquela data eu não tivesse o parto normal, eu ia fazer a cesariana. E foi o que aconteceu. A gente está aí há 1 ano trabalhando, né, diretamente com as gestantes, puérperas, recém-nascidos. Nós já tivemos mais de 1.790 partos. A maioria dos partos é parto cesárea. Nós temos mais de 89% de realização de partos cesáreas. Num âmbito geral, o parto normal, ele favorece mais o aleitamento, né? Não que a cesárea não favoreça de jeito nenhum. A gente faz as mesmas, coloca o bebê na primeira hora de vida para amamentar, no parto cesáreo sim, né? Esse bebê já está junto com a sua mãe. Às vezes, algumas medicações podem atrasar essa descida do leite, o estresse ou a própria anestesia, pode. Mas também a gente vê que isso é só a gente manter um apoio, o acompanhamento dessa mãe, que pode retardar um pouco, mas ela vai amamentar igual. A recuperação de um parto normal ela é muito mais rápida, né, do que um parto cesárea, porque a cesárea ela é uma cirurgia e envolve uma recuperação muito maior. E para o bebê também existem muitas vantagens do parto normal. Hoje aqui no hospital a gente também estimula, né, a enfermagem, os médicos, então a gente tem todo um espaço para isso dentro do nosso centro de parto normal, mas claro, se tudo estiver ocorrendo bem, o ideal é o parto normal. O parto normal e o parto cesáreo sendo a termo, o bebê prematuro a gente vai ter as diferenças, mas o bebê acima de 38, 39 semanas, nascendo de parto cesáreo, de parto normal, com relação ao ponto de vista do desenvolvimento, não tem nenhum problema. A gente tá ali naquele momento que são várias mudanças, né? Então, tu tá passando por uma cirurgia, né? E tem anestesia, e mais todas aquelas pessoas na tua volta, médico, enfermeiro. Então, é um pouco estranha a situação, tu não consegue assimilar bem direito as emoções ali, né? Todo mundo fala essa questão da romantização da maternidade. Eu acho que a gente fica tão focada na questão do filho nascer, do quartinho, das roupinhas, que a gente acaba deixando de lado essa parte mais prática, né? Que eu fui aprendendo enquanto elas estavam acontecendo. Então eu descobri que com a cesárea o leite demora um pouco mais para descer. Eu descobri porque como eu tenho cirurgia de mamária, o leite desceu só em um dos seios. Então eu tive dificuldade para amamentar, eu tive que pedir ajuda para consultora. No fim o Pedro foi para a fórmula mais rápido do que eu gostaria. Quando eu recebi ela, assim, eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ela é minha, né? Eu tenho que dar uma mamar, eu tenho que... E aquilo dá um desespero na gente, assim. Eu fiquei bem desesperada na realidade, sabe? E então as pessoas ao meu redor estavam dizendo que era para eu ter calma, que tudo ia dar certo, que eu ia dar conta. Mas na hora bate uma responsabilidade, sim, que eu nunca tinha sentido antes na vida. É uma responsabilidade fora do comum. É assim, é agora, querida, desce pra terra que agora é a tua vez de cuidar de alguém, entendeu? Então foi bem diferente. É um serzinho super indefeso e tu não sabe como lidar, é meio apavorante. E a amamentação também foi bem importante no hospital. As enfermeiras ajudam um monte na questão da pega, de cuidar, de como segurar. Eles sentem muito calor, eles dormem enquanto eles estão mamando, então a gente tem que ficar o tempo todo estimulando. Tudo isso eu aprendi na maternidade com as enfermeiras. Não é fácil amamentar, então a questão da pega, né, tem que ter paciência, então as enfermeiras elas auxiliam, vai ter fissuras no seio, então tem que ter todo um cuidado, né, com essa mãe, com o seio para poder estar amamentando corretamente. Então essa é a maior dificuldade. Que eu não sabia muito bem lidar com ela, mas a gente teve a ajuda de vários profissionais. O que é importante é que a gente está aqui como profissionais de saúde, né?
que estudam, que se qualificam e que vão dar esse apoio. Então, a gente vai ter a nutricionista que vai ajudar nessa amamentação, a enfermagem, o médico, todo esse apoio para ajudar ela nesse primeiro cuidado. Uma das profissionais que é da amamentação, que é a Sabrina, ela me ajudou um monte nesse sentido, porque daí ela faz uma espécie de... ela é quase que uma psicóloga, tudo ao mesmo tempo. É muito importante que esse seja um bom momento, seja um momento de uma equipe que cuida de você, a família que cuida, essa mãe que consegue ter esse despertar da maternidade da melhor forma possível, né? E a gente está aqui exatamente para apoiar tudo isso, para colocar todo o conhecimento em prol dessa família. Eu lembro que o meu médico foi me dar alta e ele mesmo disse, ele falou, tu tá bem aqui, as enfermeiras estão te ajudando, tinha nutri, psicóloga, eles dão todo um apoio no hospital, que isso é super importante, porque eles ensinam a trocar, ensinam a dar banho, ensinam a psicóloga também, vai te dar vai conversar, vai te explicar algumas coisas que vão acontecer. E o próprio médico me disse, fica mais um dia. Tu tá bem, mas fica mais um dia. Então eu fiquei 3 dias no hospital. Então já começou a desmistificar aquela situação de que ia ser difícil e que ia ser uma coisa impossível de eu fazer. Então eu comecei a aprender e ela começou a me mostrar que o bebê é uma coisa bem simples de se lidar, né? Se ele tá amamentado, se ele tá limpinho, ele tá feliz. A mãe nasce junto na hora que ele nasce, porque daí que tu vai descobrir tudo isso. Como pega, como mama, como troca. E é um cuidado, é uma dedicação. E agora, pelos chorinhos dela, pelos jeitinhos dela, eu já sei o que ela tem agora, né? E ela tem 3 meses, então realmente não foi uma coisa tão difícil, né? Tu planejar engravidar, achar um parceiro para ir contigo nessa aventura, né? Tu descobrir que tá grávida. Os 9 meses é um sonho, é maravilhoso. E eu tenho bastante ajuda do meu marido, né? Então ele me ajuda um monte. Ele que dá o banho nela nos finais de semana. É muito importante o apoio do pai, né, que tá lá, que ajuda a mãe, que lava a louça, que deixa a mãe dormir na hora que ela precisa dormir, que ajuda a cuidar desse bebê, né? Então a mãe, a avó, uma amiga, esse apoio, ele é fundamental para essa mulher. A mãe é que mais cuida, é ela que recebe as orientações, é ela que vai amamentar o filho, então realmente ela tem essa responsabilidade, mas hoje em dia a gente vê que os pais, eles estão bem mais presentes, auxiliando a mãe em todas essas etapas. Porque o pânico dos pais, quando eles saem, é o tal do umbigo, né? Porque eles ficam com aquele umbiguinho que tu tem que cuidar, tem que secar bem, porque em 3, 4 dias já tem que cair. E é aquela coisa, tu fica com aquele bichinho e fica com medo de machucar, daí a fralda vai pegar ali, é tudo novo, né? Então, o pediatra faz os primeiros cuidados com o bebê, depois ele é levado para o berçário para fazer os primeiros cuidados da parte da enfermagem, pesar, medir, fazer as vacinas. E dentro do possível e com a liberação do pediatra, esse bebê já vai para a mãe. Então, ele já fica junto com a mãe em alojamento conjunto, de preferência na primeira hora após o nascimento. E aí, então, nesse momento que tu entrega o bebê para a mãe é aonde começa, né, a alegria e o desespero também, muitas vezes, porque agora eu estou com meu filho nos braços e o que fazer? Então, as mães têm medo, né, também tem angústias, mas a gente orienta na medida do possível, aos poucos, porque são muitas informações. E logo na primeira semana, quando os nossos hormônios estão se alterando, né, tá tudo muito... Eu senti muita vontade de chorar. E a gente se culpa, porque tu sonhou com aquele pequenininho, né, por 9 meses, aquele desejo, toda aquela felicidade da gravidez, quando ele tá ali, tu ter aquela tristeza, aquela culpa, é pesado. Ela se preparou durante 9 meses, né? Então tem uma placenta, a gente tem muitos hormônios envolvidos nisso,
a gente tem um bebê que sai, né? Nasceu esse bebê, sai um bebê, sai uma placenta, sai uma mãe gestante, entra uma mãe, uma mulher que se torna mãe. As alterações hormonais nesse corpo são enormes. Isso pode levar essa mãe, sim, a ter uma tristeza, que é o que a gente chama é o blues pós-parto. Essa tristeza, eu imagino que seja uma coisa bem normal de se ter. Sim, é uma situação assim de que será que eu tô sendo boa o suficiente pro meu bebê? Será que eu tô fazendo o suficiente por ela? Né? Aí quando a gente vai trabalhar, a gente pensa, eu tinha que estar lá com ela. Aí quando eu tô em casa, eu tinha que estar no trabalho. Então a gente tá sempre lidando com um conflito dentro, né? E tem que tentar fazer o melhor. O Baby Blue. E que eu acho que envolve tudo isso. Envolve a questão de tu saber que tu não tá mais sozinha, que tu não vai poder mais ir para lugar nenhum sem pensar no teu filho, né? Então aonde tu vai, ou tu vai deixar ele num lugar, é tu se arrumar e arrumar as coisas do teu filhote. Não passou ainda, eu convivo com isso todos os dias, porque eu acredito que deve ser uma questão bem hormonal, né? A gente gerou uma criança, né? Todo um esforço que o nosso corpo fez, e eu tenho certeza que é uma questão bem hormonal. Então, quando eu tô sentindo isso, eu puxo pro meu lado racional e digo, Karine, isso é normal, isso é hormonal, bola pra frente, que vai passar isso, uma hora vai se estabilizar e tu vai voltar ao normal. Então ali tu ter a tua mãe, tu ter a tua sogra, tu ter amigas, isso é muito importante. Quando isso vai além disso, essa mãe está muito triste, essa mãe não consegue cuidar do seu bebê, não consegue ter apego ao seu bebê, a gente tem que ter uma atenção enorme, porque aí sim ela pode estar desenvolvendo um quadro de depressão. Eu tinha me programado para que eu ficasse pelo menos uns 3 meses meio turno da empresa, né? Eu sou a proprietária, então a gente tem quase impossível, né, sair do trabalho, assim, se ausentar, por exemplo, uns 3, 4 meses, né? Mas acabei que foi mais cedo do que eu imaginava. Então acho que na segunda semana eu já estava indo pelo menos um pouquinho de manhã e um pouquinho de tarde já, e agora estou direto. A gente que tem a Bia, né, que é a nossa filha de 4 patas, meu Deus, na primeira semana eu esqueci até de dar comida para ela. Mas, querida, eu acho que ela sofreu com a chegada do Pedro. Porque antes tudo era em função dela. Depois do Pedro, ela ficou um pouco de escanteio. E com o tempo, o Pedro foi engatinhando, alguns lugares da casa ela já não podia frequentar. O Pedro já fala, sai Bia, ele já aprendeu a falar. Porque a gente fica só assim, sai Bia, querido. Que eu não queria sair de casa, eu queria ficar com ela, né? Mas a gente faz aquele esforço e volta, né? A tua relação com a comida muda, né? Tu não tem mais aquela coisa, vou sentar e tomar um café da manhã. Com um nenê recém-nascido, esquece, não tem. Então é tudo muito rápido, come de pé, come rápido e acaba comendo menos, né? E então eu perdi peso bem rápido. Agora ela já tá com 3 meses e ela já tá meio não querendo mais o meu peito, né? Então a gente tá meio que já numa transição aí de desmame, mas até que deu eu tava forçando, né? Às vezes eu tirava o leite com a maquininha de tirar leite, então eu tirava o leite de manhã cedo eu dava o mamar e tirava. Aí então eu enchia já um potinho com o leitinho, e daí no meio da manhã a minha mãe dava daí esse leitinho quando eu estava no trabalho. Além de estar transmitindo genes, a gente está colocando um cidadão no mundo que a gente vai oferecer o que a gente tem de melhor para essa criança, né? E para essas pessoas. Isso transforma cada cidadão. Nós, como seres humanos, somos os marcadores do nosso caráter, da nossa personalidade, do que a gente vai ser no futuro, estão nesses 3 primeiros anos de vida. Não, eu tinha vontade de levá-la para o trabalho. Eu já tinha, inclusive, organizado a minha sala para isso, né? Já tinha colocado um bercinho menor lá e eu ia levar ela para o trabalho. Mas eu tive uma experiência com uma funcionária minha que eu autorizei ela a levar para o trabalho logo em seguida que ela nasceu, e eu vi que atrapalhava tanto a criança quanto os outros colegas do trabalho, né? Então, porque a nenê, ela quer atenção e ela necessita de atenção o tempo inteiro. A gente vai esquecendo e vai ficando só as coisas boas, porque claro que tem muita coisa que é difícil, mas parece que vai ficando para trás.
E são tantas descobertas, tu vê, olha tudo que acontece com eles em 2 anos, que a gente vai esquecendo. Mas o primeiro ano tem muita coisa para aprender. Mesmo enfrentando todas as dificuldades, então acredito que nenhuma mãe ou pai se arrependeu até hoje de ter tido um filho, né? Porque é um presente. Então a gente recebe esse presente muitas vezes sem saber como cuidar, mas tem todo o apoio de uma equipe aqui para a gente estar auxiliando essas mães a fazer o cuidado. Já que é o Dia das Mães, e a Grazi não tá aqui, né? Ela é mãe e tal. É bem importante a gente ressaltar uma coisa. Claro que quarentena, tudo que a gente tem ouvido e visto nas emissoras de televisão é bastante deprimente às vezes. A cabeça da gente fica bem maluca, né? Tem que administrar da melhor forma possível. Só como é que nós estamos administrando? Curtindo a família, exatamente isso. A família, eu, a Grazi e o Benjamin, que é meu filho, a gente tem feito coisas que não fazíamos antes. Estamos resgatando, né? Vamos dar o exemplo do meu filho aqui. A gente tem brincado de se esconder, a gente tem brincado de... Tem uma rede aqui na minha casa que a gente brinca, ele se joga em cima de mim, faz brincadeiras, a gente joga bola. Então, coisas que eu não estava fazendo. Por quê? Porque ele vai para a escolinha de manhã cedo e volta às 5 da tarde. Aí eu brinco com ele até umas 7h30, 8 horas da noite e depois ele vai dormir, né? Então essas brincadeiras todas a gente acabava fazendo no final de semana, a gente saía para shopping e tal. Agora estamos resgatando toda essa parte familiar que estava bem abandonado de certa forma, né? Está sendo bem importante, essa é a Maisie que latiu aqui. Bem importante. Oi, Benjamin, pode passar, não vai enforcar o papai. Passa aqui, dá mais uma voltinha aí, dá uma voltinha. Então tem a Maisie também aqui, ó. Essa é a Maisie, né? Então a gente tem resgatado bastante esse lado de família e é muito importante isso, gente.